Mas a gente estava falando sobre a teologia liberal, que quer dar uma explicação para tudo e todas as coisas, até para os milagres da Bíblia, até para o sobrenatural da Bíblia. Sim. Hoje, nós não temos praticamente... temos ainda essa linha teologia mais liberal, mas, ao mesmo tempo, nós vivemos hoje um cessacionismo de pessoas que desacreditam da existência dos dons espirituais para este tempo. E nós estamos falando de cura divina. É interessante eu ressaltar aqui a fala de um dos mestres que eu admiro muito aqui, que é o doutor Augusto Nicodemos, que nós temos no Brasil, que é um reformado, presbiteriano, um homem extraordinário. Mas, na minha opinião aqui, que é um simples servo, quem sou eu aqui, ele errou feio quando, na pandemia, ele chamou os pastores, os pentecostais, neopentecostais, aqueles que acreditam no dom de curar os enfermos. Cadê vocês agora para ir orar Nos hospitais. Nos hospitais, onde tem um monte de pessoa doente para curar os enfermos e doentes? Seria isso uma ignorância ou uma provocação àqueles que acreditam na existência e na continuidade dos dons do Espírito? Bom, vamos lá. Só corrigindo aqui, o livro se chama Jesus Ainda Cura, da editora Thomas Nelson, para não dar informação errada aqui para os internautas. Mas vamos lá. Primeiro eu quero mostrar aqui o meu respeito ao Augusto Nicodemos, que é, sem dúvida alguma, uma das maiores autoridades no Brasil, especialmente em Novo Testamento. Ele tem o meu respeito. Mas nessa aí ele pisou feio na bola. Primeiro ponto que eu quero enfatizar aqui, antes de entrar nessa questão do cessacionismo, é sobre a questão dos dons espirituais. Segundo o pensamento dele, o que os pentecostais e os continuistas, aqueles que creem na continuidade dos dons, deveriam fazer? Ir nos hospitais e automaticamente impor as mãos e sair curando os enfermos. Que estavam com Covid. Com Covid. Esse era o contexto lá da fala. Entretanto, quando nós estudamos sobre os dons espirituais, nós aprendemos uma coisa fundamental. Os dons espirituais, eles não são arbitrários. O que significa isso? Eu não uso o dom quando eu quero. Os dons espirituais. Isso vale também para o dom de curar. Nem o próprio Jesus usou o dom de curar de forma arbitrária. A Bíblia diz que quando ele estava em Nazaré, ele não pôde curar por causa da incredulidade das pessoas. Quando ele estava ali em João, no capítulo 5, no tanque de Betesda, ele cura só um homem, e o texto diz que havia uma multidão de enfermos. Por que Jesus não curou todos? Por que só um homem? Por que Jesus não curou em Nazaré? Porque os dons não são arbitrários. Não sou eu que vou escolher quando vou usar o dom. É o Espírito Santo que usará esse dom quando ele desejar para a edificação do corpo de Cristo. Então, você consegue perceber que esse é o primeiro ponto? Sim. Dons não são arbitrários. Eu não uso o dom. E por isso que aqui vai um parênteses. Tome cuidado, os profetas, quem tem dom de profecia, você não usa o dom na hora que você quer, não. É quando o Espírito Santo deseja. Até para o dom de línguas também? Até para o dom de línguas. A Bíblia diz que o Espírito Santo concedeu essas línguas e eles falavam conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Então isso é fundamental. Isso é fundamental. Então dá para abrir mais um parênteses aí para falar sobre pessoas que vivem constantemente falando em línguas estranhas. Ou eles estão muito perto de Deus. Rapaz, 24 horas por dia falando línguas estranhas. As línguas estranhas, elas precisam ser sobre a inspiração do Espírito Santo. Pelo menos é o que está escrito lá em Atos capítulo 2. Mas a gente consegue perceber que esse fundamento sobre os dons espirituais, eles são muito interessantes, não são arbitrários. Então, dom de profecia, eu não profetizo na hora que eu quero. É quando o Espírito Santo quer entregar um recado para alguém. E aqui, vamos ser sinceros, tem igrejas que a gente vai que o pessoal faz filinha para o profeta vir orar. E aí começa uma pressão psicológica na vida do profeta, porque ele tem que orar, daqui a pouco ele se sente forçado a profetizar alguma coisa para a pessoa. E às vezes Deus nem quer falar. E isso também acontece com os dons de curar. Então, dons não são arbitrários, eu não uso na hora que eu quero.
Agora, essa questão do cessacionismo. No mundo jurídico, a gente diz que o ônus da prova é de quem acusa. Os irmãos cessacionistas afirmam e acusam que os dons cessaram. Dê um texto bíblico. Não precisa de dois, só um. Não existe. Geralmente eles usam aquele texto sobre, não vai me falhar a memória agora, quando vier o que é perfeito e 1 Coríntios vão cessar, alguma coisa Sim, assim, né? 1 Aí Coríntios eles usam dizendo que os dons cessaram ali. Exatamente. É esse aí. O cessacionismo é uma teoria desenvolvida por B.B. Warfield. Foi um teólogo americano. Ele desenvolveu essa teoria. B.B. B.B. Warfield. B.B. não foi um codinome que tu deu, não. Não. BB. Essa é a abreviação mesmo do nome. B, letra B e B. Eu achei que você estava dando um Não, codinome para falar que ele era bebê na teologia. Não. É BB mesmo a letra. Tô brincando, pastor. Deixando o pastor. Esse homem, ele desenvolveu essa teoria, essa tese. Nesse mesmo texto aí, que você citou, aquilo que é perfeito... O que quando vier, o que exatamente, é perfeito, né? 1 Coríntios... 1 Coríntios... É o capítulo 13. Esse texto é muito interessante, pastor Fábio. Sim. Mas, quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Agora, já entrando também numa outra praia que eu gosto muito, que é a questão da exegese. O que é o perfeito aqui? Para os cessacionistas, o perfeito aqui, para muitos dos cessacionistas, o perfeito aqui é o cânon sagrado, o encerramento do cânon sagrado, a Bíblia. Só que você pode... Eu desafio qualquer um que está nos assistindo agora. Ler o contexto remoto, o contexto imediato, e provar que esse perfeito aqui é as Escrituras. O que é perfeito aqui é uma referência. Quem é o perfeito? Quem? Jesus. É claro. Jesus. Perfeito é Cristo. Agora, o texto continua o seguinte: quando você continua observando a passagem bíblica, o texto vai dizer no verso 8, a caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Eu estive no debate do Vejam Só e eu debati com um pastor sul-coreano e eu fiz essa pergunta para ele. Eu falei para ele, pastor, nessa sentença, as profecias cessaram e as línguas também. Aí eu só fiz uma pergunta e a pergunta foi, existe conhecimento hoje? Existe, né? Então, como é que cessou a profecia e as línguas, mas continua o conhecimento? Porque o texto coloca na mesma sentença, no dia em que desaparecer profecia, no dia em que desaparecer línguas, a ciência também desaparecerá. Não haverá mais necessidade. Perfeito. Então, assim, qualquer argumento que os nossos irmãos, e isso eu digo com muito respeito, cessacionistas usam, eles precisam fazer um contorcionismo teológico e exegético muito grande para tentar colocar essa conta para ela fechar. Porque, caso contrário, não fecha. Então, na sua perspectiva, os dons não cessaram? De forma nenhuma. Os dons estão aí, eles continuam. E, inclusive, eu poderia aqui usar um outro argumento. O texto diz lá em Efésios capítulo 4, pastor Fábio, que Deus ele concede uns para apóstolos, evangelistas, profetas, pastores e mestres. E o texto vai dizer que isso visa o aperfeiçoamento de quem? Dos santos, da igreja. Para que nós cheguemos à medida da estatura de varão perfeito. Eu pergunto, se o objetivo desses dons ministeriais, porque também o cessacionismo nega que exista apóstolos hoje. E apóstolos aqui tem aquela questão, não em termos de título, mas no sentido de função. Enviados, né? De enviados. Eles dizem que não existe mais o ministério apostólico. Mas espera aí, o texto não diz que é até que cheguemos à medida de varão perfeito? Você é varão perfeito? Não. Eu sou varão perfeito? Não. Então, se não houvesse mais
Se não houvesse mais a necessidade de existir o ministério apostólico, bem como os outros também, profetas, evangelistas, mestres e pastores, nós já teríamos chegado a essa medida de varão perfeito. E nós não chegamos. Então tem um problema aí. Porque se nós não chegamos, esses ministérios ainda são necessários. Eles precisam estar em vigor. Porque a função deles é nos encaminhar para que cheguemos a essa medida. E quando é que nós vamos chegar à medida de varão perfeito? Só quando o corpo corruptível for tomado pela incorruptibilidade, né? Então, enquanto Jesus não volta e a gente sobe, esses dons ministeriais ainda estão em voga. É uma realidade. Uma realidade, não tem Se como os negar. dons ministeriais continuam, os outros dons também continuam. Então, assim, não tem um texto. Não tem um texto. Cita aí, a gente pode até desafiar aí quem está nos assistindo, você que é, pastor, eu sou sensacionista. Manda aí na lista aí, pastor. No chat aqui, pode mandar no chat. Manda no chat aí um versículo. Pastor, esse versículo fala que os dons cessaram. E não cessaram. Os dons continuam. Com certeza.